E a cotação do petróleo no mercado internacional segue em trajetória de alta após 4 semanas consecutivas de valorização. Nesta segunda-feira, os preços subiram aproximadamente 2% para uma máxima em quase 3 meses, com o Brent, que é a referência global, a US$ 82,74 o barril. Com isso, aumentou então a diferença entre os valores dos combustíveis praticados no mercado interno e internacional. E para entendermos melhor, então, este cenário, eu converso agora com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Pedro Rodrigues. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso programa novamente. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. Ô Pedro, de acordo então, com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, tem 70 semanas, é isso? 70 dias. 70 dias, isso, que a janela de importação, elas estão fechadas. Isso porque a Petrobras, ela estipulou uma estratégia aí para evitar a transferência de volatilidade externa do petróleo para o consumidor brasileiro. Na sua opinião aí, conta pra gente, o fim da política de paridade de preços aí, de importação, ela tem sido eficaz? Como é que você tem visto esse cenário? Olha, eu acho que o fim da paridade de preço, a nova política de preço da Petrobras, na verdade, ela tornou a política de preço pouco transparente e nada previsível. Então, hoje, como você colocou, a gente tem uma tendência de alta no preço do barril e a defasagem da gasolina e do diesel vem aumentando. Com a nova política há 70 dias e o fim dessa paridade, hoje a gente chega a 29% de defasagem na gasolina e 16% no diesel. Significa que nós aqui no Brasil estamos vendendo gasolina e diesel mais barato do que no mercado internacional, o que, por óbvio, como colocado pela Associação dos Importadores, impede a importação desse combustível. Não há quem, em sã consciência, economicamente inviável, trazer um produto que aqui no Brasil está sendo vendido mais barato. Mas isso pode trazer consequências. Qual é a consequência? A primeira delas, a gente já viu esse filme lá no outro governo da presidente Dilma, quando ela teve esse tipo de política que não seguia a paridade e a Petrobras suportava toda essa volatilidade, o que fez a companhia ter 40 bilhões de dólares em dívida, e a companhia quase foi à falência. Nesse caso agora, quando anunciou a nova política de preço, o presidente chamou Prats que não ia repetir esse mesmo mecanismo, mas o fato é que alguém vai suportar esse preço, essa diferença. Agora tem sido o acionista da Petrobras. A Petrobras também não tem importado tanto, mas ao mesmo tempo o acionista tem deixado dinheiro na mesa. A preocupação é quando o Brasil, agora aqui no segundo semestre, os analistas dizem que o país pode voltar a crescer com a queda de juros, acelerar o crescimento. O Brasil é importador de derivados de petróleo. Então, se a gente está vendendo combustível mais barato, fica a pergunta: quem vai importar? E se ninguém importar, a gente corre sempre aquele risco de ter desabastecimento. E nesse caso, a solução para evitar essa diferença entre os preços nacionais e internacionais sem aumentar seria o quê? Aumentar o valor nos postos? Olha, essa solução ela é quase impossível, Da mesma forma, eu estava vendo aqui uma reportagem de vocês antes, quando o Brasil passa a ser exportador de carne, a gente compete com o mercado externo. Então seria a mesma coisa a gente falar que o preço da carne no Brasil teria que ser vendido mais barato. É a mesma coisa os combustíveis. Os combustíveis, existe um mercado global de combustível. Então, a partir do momento que a empresa monopolista de fato, que é a Petrobras, que domina praticamente todo o mercado, não segue essa política de preço internacional para um país que é importador de derivados, na verdade, a gente está sempre correndo esse risco de ter essa artificialidade de preços, e qualquer artificialidade de preço é sempre ruim para o livre mercado. Então, na minha opinião, para a gente corrigir esse problema, a Petrobras deveria sair do refino, o Brasil deveria ter mais refinadores privados, para assim a gente praticar a paridade exportação. E o preço, com certeza, seria diminuído. Mas talvez não nessa defasagem que a gente está hoje. O mercado de combustíveis, como eu coloquei, é um mercado global. Quando o preço do petróleo sobe, todos os países do mundo acabam pagando mais caro pelo combustível. E se aquele país, um determinado país, entende que a população não pode pagar ou tem algum problema, que faça política pública com dinheiro do Tesouro Nacional subsidiando os combustíveis. A gente pode entrar no questionamento se isso é ambientalmente responsável, se é ambientalmente bom. Mas o fato é que, se a sociedade escolher,
o governo, né, através do Tesouro Nacional, que deve fazer a política pública e não a Petrobras, que é uma empresa de economia mista e tem acionistas privados também. Agora, Pedro, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, vamos falar sobre os preços do petróleo, né? Os preços, o que vem pressionando esses valores, essas cotações no mercado internacional? E digo mais, qual que é a tendência de preços aí desse mercado tão volátil? Ele deve seguir aí a $80? Olha, como você bem colocou, o mercado de petróleo ele é muito volátil, né? Hoje o que vem pressionando os preços, a gente tem a questão da guerra ainda, né? A Rússia é um grande exportador de petróleo, teve aí suas sanções, seu petróleo com cap de preço que reduziu, né, as exportações de petróleo russo. Paralelo a isso, você tem a Arábia Saudita, né, através da OPEP, fazendo corte na produção. A produção da Arábia Saudita hoje está em torno de 9 milhões de barris por dia, o que é nível no meio da pandemia, ou seja, a Arábia Saudita vem cortando a produção, tentando fazer com que esse preço chegue a mais de $80. Paralelo a isso, a gente tem a questão macroeconômica, né? Os Estados Unidos têm apresentado uma diminuição da inflação, a China tem dado novos estímulos para a sua economia e o próprio Brasil aqui, né, como eu coloquei, com a queda de juros tende a ter um crescimento. Então você tem uma pressão de demanda e a oferta sendo cortada. Então a tendência agora do preço do barril é uma tendência de alta. Para quanto essa alta vai, é difícil a gente dizer, né? Sempre analisar o preço e acertar o preço do barril do petróleo é quase acertar o preço do câmbio. Mas o que a gente pode dizer é que, dado esses fatores macroeconômicos e esses fatores da própria indústria do petróleo pressionados pelo corte de oferta, a tendência é que a gente tenha preço de petróleo mais alto no segundo semestre. Ou seja, deve continuar subindo, né, Pedro? Pedro, muito obrigada pelas informações, uma ótima tarde para você. Obrigado, boa tarde para todos.